Bom dia, boa noite, né? Para quem está chegando aí, eu estou enviando o link pro pessoal. Esperando o pessoal entrar, vou dar aí uns 3 minutinhos e a gente já começa. Estão conseguindo me ouvir bem? Quem está aí já no vídeo? Mais um minutinho, a gente já vai começar o nosso devocional. Que bom. Acho que teve um probleminha aí com o nome do vídeo, deve estar aparecendo para vocês, talvez célula. Eu não consegui mudar, porque a gente usa um programa também para a igreja, mas aqui embaixo está aparecendo devocional do Vislumbres da Graça, então depois eu vou mudar o nome do vídeo para quem quiser assistir depois, mas está certo. Mesmo que está aparecendo célula, eu estou vendo agora que está aparecendo célula, mas está certinho. Oi, Ana, boa noite. Ok, acho que dá pra gente ir começando. O pessoal vai chegando aí, eu mandei o link. E a gente vai começando então o nosso devocional de hoje. Não sei quem conseguiu ler o primeiro capítulo do livro. Oi, Vânia. Mulherada aqui de Guaíra, mandei para eles, mandei também para algumas pessoas de fora da cidade, que a gente conhecia, para a gente poder trabalhar junto esse livro. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, né, sobre esse livro tão gostoso de ler. Eu descobri esse livro há uns 2 anos atrás, num encontro de pastores, e foi muito bom para mim, foi muito bom para a fase que eu estava vivendo, e foi muito legal poder aprender de Deus sobre esse livro. Então a gente vai estudar ele ao longo dessas semanas aí, de maneira online, para que a gente possa também aprender juntas mais um pouquinho do que Deus espera de nós, espera que a gente aprenda, espera que a gente viva, né, como mulheres do livro, como eu vou explicar hoje. Então a gente vai começar, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução desse livro e sobre o capítulo 1, não é? O cotidiano com 100% de chance de ser miraculoso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia que a autora traz nesse livro. Verdade, Helena, não dá vontade de parar de ler, né? Eu li ele bem rapidinho, porque ele é uma leitura bem gostosa. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a introdução, e eu coloquei o nome da nossa introdução para hoje, né? A introdução desse livro, desse capítulo que a gente vai estudar, sobre mulheres do livro. Então a gente vai conversar um pouquinho, e eu gostaria de começar essa jornada com vocês usando a citação de um grande pregador, um pregador que eu gosto muito. Algumas de vocês já devem ter ouvido falar do Paul Washer, é um grande homem de Deus, a gente escuta muitas coisas sobre ele, as pregações dele são muito centradas na palavra. Então eu queria começar citando esse pregador,
que em certa feita ele disse o seguinte, quero ler para vocês: mulheres não necessitam de discursos emocionais, mulheres necessitam da verdade e da palavra de Deus. Da mesma forma que um homem. Elas necessitam saber quem é Deus, o que significa a soberania de Deus e como ela se aplica à vida. O que significa a onisciência de Deus, o que significa a santidade e a justiça de Deus, como uma pessoa é salva, o que é o Evangelho, o que significa a santificação, como se interpreta corretamente o livro de Romanos. Elas necessitam da verdade e não apenas de palestras para animá-las, a verdade, a palavra. Ele disse isso numa conferência que ele participou, né? Ele se direcionou às mulheres e eu acho muito verdadeiro essas palavras dele para nós, e muito significativas, porque realmente se criou uma cultura, talvez no meio feminino ali, evangélico, talvez nas conferências que a gente vai, nós temos muitas palestras de autoajuda, nós temos muitas palestras de psicólogos, nós temos, e nada contra isso, nada errado na ciência da psicologia, mas nós como mulheres, como donas de casa, como trabalhadoras no secular, ou como mães, ou como solteiras, né, independente do nosso estado social, independente do nosso estado civil, do nosso status civil, nós precisamos ser mulheres do livro. Nós precisamos, como mulheres, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos, como mulheres, conhecer a verdade, interpretar as escrituras. E muitas vezes nós acreditamos que a teologia ela é muito arriscada, muito difícil, e então nós preferimos deixá-las, né, deixar a teologia para os acadêmicos, para os mestres, para os professores, e por que não dizer até mesmo, a gente pensa, né, algumas mulheres já compartilharam isso comigo, ou eu já vi isso em alguns lugares, em que a gente pensa muitas vezes, né, que teologia talvez é coisa de homem, teologia é coisa para eles, mas a teologia é para nós cristãs. Então, todo cristão, ele precisa fazer teologia. Querendo ou não, ele precisa e faz teologia. A teologia é a ciência ou o estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza, dos seus atributos e das suas relações com o homem e com o universo. Logo, toda vez que a gente lê a Bíblia e toda vez que a gente estuda a Bíblia a fim de entender mais sobre Deus e mais sobre a vontade dele, nós estamos praticando teologia. Toda cristã, todo cristão deve ser um teólogo. Isso é universal. Se você estuda a Bíblia, se você tem aquela ânsia de conhecer a Deus, você estuda a palavra de Deus, você faz teologia, você é um teólogo, você deve ser uma teóloga, um teólogo, porque você é cristão. Então você também é. Mas se nós pensarmos em teologia apenas em termos acadêmicos, e quando eu falo isso eu quero dizer pensá-la apenas como algo que deve ser praticado por acadêmicos, por estudiosos, que está ali restrito a um grupo só de pessoas, nós não vamos conseguir aplicá-la ao nosso dia a dia. Eu entendo que muitas vezes nós não conseguimos associar o estudo bíblico com as atividades do nosso cotidiano. Afinal, como é que a teologia pode influenciar o modo como eu realizo as atividades mais corriqueiras do meu dia? Como é que a teologia vai influenciar isso? O que a teologia tem a ver com os afazeres da casa, com os cuidados dos filhos, com o relacionamento familiar, com o seu trabalho secular, com o círculo de amizades que você tem, com as compras que você faz no mercado, com as roupas que você veste, com o modo como você arruma o seu quarto? O que a teologia pode ter a ver com tudo isso? E um texto muito edificante que foi direcionado às mulheres, que o John Piper disse, eu gostaria de citar para vocês, diz assim, ele se direcionou para algumas mulheres em um congresso e ele disse o seguinte em relação a isso: que vocês sejam mulheres do livro, que amem, estudem e obedeçam a Bíblia em cada área do seu ensino. Que a meditação sobre a verdade bíblica possa ser a fonte de esperança e fé. E que vocês continuem a crescer em entendimento através de todos os capítulos da sua vida, nunca pensando que o estudo e o crescimento são apenas para os outros. Então, no estudo desse livro eu desejo, e assim eu acho que a autora também desejava, que nós possamos descobrir de que forma uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que está ali, né, em 1 Pedro 1,3,
pode mudar o modo como eu vivo a minha vida. Trataremos também de como experimentamos a graça do Evangelho ao vivermos a rotina do dia a dia e como essa rotina é usada pelo Espírito Santo para produzir em nós santidade. Deus usa todas as coisas para o seu propósito. Deus usa todas as coisas para cumprir o seu propósito na nossa vida. E as pequenas coisas da nossa rotina, as pequenas coisas que a gente faz todos os dias, elas são usadas e são importantes para esse processo que nós estamos vivendo diante de Deus. Nós não podemos ignorar isso, nós não podemos dividir a nossa vida entre o momento que eu estou fazendo um devocional é o momento que Deus está trabalhando. Depois disso, Deus não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Ou quando eu estou na igreja, Deus está trabalhando comigo. Mas depois disso, o que eu faço depois disso, não tem nada a ver com o que Deus está fazendo na minha vida. Não, Deus ele está trabalhando com você quando você está fazendo o seu devocional e Ele está trabalhando com você quando você está lavando a louça, quando você está arrumando a casa, quando você está numa lanchonete com seus amigos, quando você está trabalhando. Deus está cumprindo o propósito dele na sua vida e nós vamos ver um pouquinho depois o que é esse propósito, usando todas as coisas que acontecem ao seu redor, usando tudo aquilo que você faz. Deus é Senhor da sua vida, tanto nos seus momentos devocionais, como também no seu cotidiano, nas pequenas coisas que você faz. Então nós vamos discutir como Deus, cujo amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade que vai até as nuvens, como está ali em Salmo 57, está realizando um trabalho poderoso na minha vida e na sua vida, bem debaixo do teto da nossa própria casa, bem no nosso cotidiano. Desse modo, os estudos e devocionais que a gente vai fazer vão ser norteados pela temática do livro que nós estamos lendo juntas, mas eles vão conter outras fontes de pesquisa, de modo que eu possa enriquecer um pouco o assunto que a gente está apreciando. Então eu vou usar o livro, mas eu vou usar outras fontes também de pesquisa, usando sempre a temática central daquele texto, daquele capítulo que a gente está lendo, que no caso hoje é o capítulo 1. Então a gente vai embarcar nessas juntas. Então pega aí a sua Bíblia, a gente vai usar bastante a Bíblia. Se você tem um caderno, uma caneta, quer anotar alguma coisa, para estudar, para aprender, eu preciso rabiscar, né, meu livro, esse livro, Os Lumes da Graça, todo rabiscado. Meus livros são assim, então se você precisa, você já pode aí pegar, dá tempo. E a gente vai entrar agora então no capítulo 1, em que o título é Previsão do Dia, o cotidiano com 100% de chance de ser miraculoso. E o tema central que nós vamos trabalhar, que eu creio que é o tema central nesse capítulo, é Deus governa o seu cotidiano. Deus é o Senhor do seu cotidiano. Ele é o Senhor das grandes e das pequenas coisas que você faz. Então nós sabemos que como cristãs, o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Eu creio e suponho que todas nós sabemos disso. A Bíblia fala isso, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então nós fomos criadas para glorificar a Deus, diz lá em Isaías. Então nós sabemos que nosso propósito é glorificar a Deus. Tudo que fazemos, por mais ordinário que possa parecer, deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. E talvez esse seja um dos maiores problemas com a nossa visão sobre o Evangelho. Quando nós pensamos na morte de Jesus na cruz e na salvação que nós recebemos através disso, nós muitas vezes não nos inclinamos e refletimos sobre todas as implicações que essa escolha, que essa vida que nos é dada através da morte de Jesus Cristo traz para nós. Então ali em Lucas 14:33 diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse mesmo capítulo ele fala, quem é aquele que vai construir uma torre e primeiro não senta e vê se tem o material ou se é capaz, tem o tempo suficiente para conseguir construir aquela torre, né? Porque se você começa algo sem parar para analisar todas as coisas que implicam começar aquele projeto, você pode chegar no meio dele e ver que você não tem condições de terminar, e aí os outros vão passar e falar assim, olha, aquele lá começou a construir aquela torre e não calculou direito, agora está aí parado, está aí sem terminar.
E a nossa vida cristã, quando a gente aceita a Cristo, muitas vezes nós não entendemos ou não paramos para refletir em todas as implicâncias que ser uma mulher cristã envolve. Tudo aquilo que ter o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida envolve. Então, no final desse capítulo, desse trecho, em Lucas 14, Jesus fala isso. Da mesma forma como um homem tem que calcular se ele vai construir uma torre ou não, se ele tem tudo que ele precisa para construir, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você tem que entender que para ser meu discípulo, você tem que renunciar a tudo que você possui. Direitos, talvez conforto, talvez as suas vontades. Então, essas são implicações da vida cristã que às vezes a gente não analisa, não para refletir. E quando você pensa na razão pela qual Jesus morreu por você, quais são as ideias que talvez venham à sua mente? Ele morreu para quê? Ele morreu para que você fosse para o céu, ele morreu para que você não fosse para o inferno, para que você pudesse ser livre, ele morreu porque ele te ama, ele morreu porque ele quer ser seu amigo, ele morreu porque ele quer que você tenha vida em abundância. Ele morreu para pagar uma dívida que você tinha diante de Deus que você não podia pagar. Ele morreu porque ele sabia que você não poderia fazer isso sozinha. Todas essas afirmações, elas são certas e todas elas são bíblicas. Mas acreditar que Cristo morreu apenas por esses motivos pode aleijar o seu entendimento sobre o poder do Evangelho na sua vida. Viver o Evangelho no dia a dia, ele implica em fazer todas as coisas para a glória de Deus. E isso só será possível quando a gente entender que Jesus morreu para se tornar Senhor das nossas vidas e para que através desse senhorio, através disso, o Espírito Santo produzisse em nós santidade, produzisse em nós santificação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não estamos recebendo apenas um Salvador, nós estamos recebendo também um Senhor. Nós estamos sendo compradas por um preço muito alto e isso nos torna escravas de Cristo. A Bíblia diz que nós somos escravas de Cristo. E ser escravo de alguém implica viver e realizar todas as atividades do seu dia para agradar e obedecer àquele que te possui. Pode parecer estranho talvez para nós, mas viver para a glória de Deus está intimamente ligado em viver como sua escrava. Nós não vamos conseguir viver como donas de casa, como mulheres, como mães, como esposas, como solteiros. Nós não vamos conseguir viver para glorificar a Deus se nós não vivermos como escravas de Cristo. O Evangelho, ele não vai poder mudar o modo como você encara a vida e os afazeres mais simples da sua vida se você não entender antes que você é escrava de Cristo. E tudo que você faz deve ser realizado para cumprir a agenda de Deus e não o contrário. Nós vivemos para cumprir a vontade de Deus, a agenda de Deus, os propósitos de Deus. E não o contrário, não é Deus que vive para cumprir os nossos propósitos, as nossas vontades. Parece muito lógico, mas às vezes a gente vive exatamente o contrário. A gente vive achando que Deus, ele tem que cumprir todas as nossas vontades, ele tem que cumprir todos os nossos caprichos, ele tem que fazer do modo como nós gostamos, e quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, a gente emburra, a gente pergunta por quê, a gente faz pirraça. E na verdade, Jesus morreu para que a nossa vida fosse o contrário. Nós é que somos escravas de Cristo e a nossa vida tem que ser vivida para realizar e cumprir a agenda dele, o propósito dele e não o contrário. Então nós somos muito mais que servas, nós somos escravas. Se você ler ali o Novo Testamento no texto original, você vai ver que a maioria das traduções que nós temos hoje da Bíblia, elas tentam de alguma maneira mascarar uma realidade que é um elemento absolutamente crítico da verdade de Deus para a nossa vida. De fato, a palavra escravo ali no original, o doulos, ela aparece 130 vezes no Novo Testamento, no texto original. Mas nas traduções de hoje que a gente tem, ela só é usada em raras passagens, se referindo apenas à escravidão social, ou seja, os escravos que haviam naquela época mesmo,
ou a realidades inanimadas, por exemplo, escravo da justiça, escravo do pecado. Então, as traduções que a gente tem hoje, quando aparece essa palavra doulos, de alguma maneira elas mascaram isso com a palavra servo e só usam a palavra escravo quando é para se referir a escravos mesmo ou a coisas inanimadas, né? Como eu falei aqui, como você é escravo da justiça, vocês eram escravos do pecado. Mas o fato é que existem 6 palavras, pelo menos, que se referem a servo no original grego. E doulos não é uma delas. Essa palavra doulos, quando ela aparece no grego, ela nunca deveria ser traduzida como servo ou serva. Nunca. Por quê? Porque isso tira dessa palavra o poder e a riqueza que ela traz nessa metáfora. Você lembra dessas palavras ali em Mateus 25, 21? Lembra que diz assim, muito bem, servo, bom e fiel. É o que está escrito na maioria das traduções bíblicas. Muito bem, serva, boa e fiel. Foi o que você leu a vida toda, mas a tradução correta, integral dessa passagem seria muito bem, escravo, bom e fiel. Muito bem, escrava, boa e fiel. Por quê? Porque esse texto ele é extraído de uma parábola em que o Senhor ensinava sobre um homem que tinha escravos. Você consegue perceber como alterar essa palavra altera também a intensidade do que Jesus queria nos dizer, do que Jesus queria nos ensinar? Uma outra passagem se encontra em Mateus 6,24 e diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra correta aqui, traduzida do original, não é servir, é escravo. Você não pode ser escravo de Deus e do dinheiro. Você não pode ser escravo de 2 mestres, você não pode ser escravo de 2 senhores. E a diferença entre um escravo e um servo, ela é muito óbvia. E ela é muito gritante para que a gente se permita achar que, na verdade, nós somos servos e não escravos de Cristo. Os empregados ou servos, eles foram contratados para trabalhar por salários. Os empregados, eles foram contratados para trabalhar para o seu mestre e eles poderiam desistir, eles poderiam se demitir. Eles recebem um salário por um emprego. Os escravos, ao contrário, eles eram propriedade, eles não podiam parar e eles não podiam desistir apenas. E quando você apresenta o evangelho para alguém, você não está dizendo para essa pessoa, convidando essa pessoa a ser serva de Deus. Você está convidando essa pessoa a se tornar um escravo de Jesus Cristo. Com tudo isso que essa palavra implica. Com tudo isso que essa palavra traz de peso. Logo, ser escravo de Cristo, ou ser escrava de Cristo, significa que nós pertencemos a Ele, porque nós fomos compradas por um preço e um alto preço. Nós estamos em uma posição de disponibilidade e obediência a Jesus, completas e constantes. Na medida em que nós podemos dizer, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Como escravas, nós podemos e devemos sempre dizer e ter essa mentalidade, não seja feita a minha vontade, mas a sua, o tempo todo. Nós não temos outro mestre, não é possível ser escravo de 2 mestres, e nós não podemos e não vamos obedecer a nenhum outro mestre, porque nós somos escravas de Cristo. Nós somos obedientes a Ele e em todos os momentos não temos vontade senão a sua vontade, senão a vontade de Deus. Você agora é escrava de Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos entender isso, que o evangelho que Jesus fez nos chama, nos conclama a ser escravas de Cristo. Mas ser escrava de Cristo às vezes pode trazer aquele choque, porque a gente tem essa visão pejorativa da escravidão, e realmente quando um homem escraviza outro homem, de maneira que essa pessoa não é involuntário, essa pessoa é obrigada a realizar serviços muitas vezes degradantes
por causa da opressão de outro homem, realmente esse tipo de escravidão, ela é chocante, ela não é aprovada por Deus, ela é degradante. Então, quando a gente escuta você tem que ser escravo de Cristo, talvez você recebe um choque, porque logo já vem essa mentalidade, logo já vem essa ideia de escravidão na sua mente. Mas ser escravo de Cristo, e quando nós éramos escravos do pecado, realmente nós vivíamos esse contexto degradante, em que nós não tínhamos escolha, em que nós não tínhamos posição, em que nós não tínhamos, e nós éramos oprimidas pelo pecado e nós éramos forçadas, a Bíblia diz, e obrigadas a agir de acordo com aquele pecado, nós não tínhamos outra saída e era um peso, era um jugo sobre nós. Realmente ser escravas do pecado tem tudo a ver com essa ideia degradante, mas quando nós dizemos escravos de Cristo, mesmo que venha à nossa mente essa ideia tão degradante de escravidão, porque pelo contexto histórico que nós temos e estudamos e vivemos, a Bíblia diz que o ser escravo de Cristo não é algo penoso. Pois Jesus mesmo diz, tome o meu jugo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e você encontrará descanso. É maravilhoso ser escravo de Cristo porque nós somos sim escravas, nós abrimos mão da nossa vontade, nós vivemos em obediência como escravas de Cristo, mas o nosso Mestre é bom. O nosso Senhor é amável, é misericordioso, é longânimo e ser escravo de Cristo, esse fardo de ser escravo de Cristo, esse jugo de ser escravo de Cristo, ele é leve e nele nós encontramos descanso. Mas o fato é que nós somos escravas de Cristo e como boas escravas de Cristo, nós precisamos entender a vontade dele para que a gente possa o servir bem. Nós precisamos entender a agenda de Deus, a vontade de Deus, para que nós possamos o servir bem. E essa vontade dele está expressa na palavra dele. Existem muitos trechos que se referem à vontade de Deus na Bíblia. Ele fala que nós temos que dar graça em tudo, que essa é a vontade dele, que todos os homens sejam salvos, que amemos uns aos outros, que obedeçamos os seus mandamentos. Tudo isso está na Bíblia. Mas eu creio que a forma mais abrangente de todas essas declarações sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vida... a minha pichuca entrou no escritório, mamãe já vai. Mas eu acho que a vontade de Deus mais abrangente, o que a gente pode dizer sobre a vontade de Deus que abrange todas essas outras coisas que eu falei é que a vontade de Deus para nós, para o seu povo, é que Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. A vontade de Deus para nós é que sejamos conformados à imagem de Jesus. Como? Dando sempre graças, amando uns aos outros, obedecendo os mandamentos. Aí tem várias bifurcações, mas a parte mais abrangente, a declaração mais abrangente é que Deus deseja que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Então nós vamos para a palavra agora para entender o que isso quer dizer, o que essa vontade de Deus para nós quer dizer. E a base bíblica para o chamado de nós sermos semelhantes a Cristo, ela não vai se limitar a uma passagem apenas, mas eu vou usar 3 textos para que a gente possa entender essa vontade de que nós sejamos semelhantes a Cristo. Nós vamos usar Romanos 8, nós vamos usar 2 Coríntios 3:18 e nós vamos usar 1 João 3, versículo 2. Então nós vamos ler com atenção e falar um pouquinho sobre cada uma delas, de maneira sucinta e rápida, para entender essa vontade de Deus para nós. Então ali em Romanos 8, a gente vê o seguinte, 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus predestinou o seu povo para ser conforme à imagem do seu Filho, de Jesus, ou seja, tornar-se semelhante a Cristo.
Conformar-se à imagem de Deus significa tornar-se semelhante a Jesus. Então a gente vê aqui em Romanos que Deus nos salvou, nos predestinou de antemão para que nós fôssemos transformados e conformados à imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18 a gente lê assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformadas de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, portanto, a gente vê aqui que é pelo Espírito que habita em nós que nós somos transformadas agora à imagem do nosso Salvador, de glória em glória. Nessa segunda etapa, primeiro a gente viu que ali na salvação, na nossa predestinação em Deus, Ele nos predestinou para sermos a imagem de Cristo. Agora, nós vemos que nessa segunda etapa, como a gente leu ali em Coríntios, desse processo de conformação à imagem de Cristo, nós vamos perceber que a perspectiva muda do passado para o presente, da predestinação eterna de Deus para a transformação que Ele opera em nós agora pelo Espírito Santo. Isso é santificação. Então, nós que fomos predestinados e salvos agora para ser conforme a imagem de Cristo, agora nós estamos num processo de santificação que nada mais é do que o trabalho do Espírito Santo que nos transforma à imagem de Cristo. E em 1 João 3,2 a gente lê assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós não sabemos os detalhes de como nós seremos no último dia, quando Jesus vier nos buscar e nós formos para a glória com Ele. Mas o que nós de fato sabemos é que nós seremos então naquele dia perfeitamente semelhantes a Cristo. Então existem 3 aspectos na Bíblia sobre essa vontade de Deus que nós sejamos semelhantes a Cristo: o passado, o presente e o futuro, o eterno, o histórico e o escatológico. Então todas essas passagens que falam sobre a vontade de Deus para a nossa vida, elas apontam na mesma direção, a conformação de nós, como homem, como mulheres, à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, como boas escravas, nós temos que conhecer a vontade de Deus para nós, para servi-lo bem. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo através do trabalho do Espírito Santo. Então, nós somos escravas agora que procuram cumprir o seu propósito. Então, nós entendemos que nós somos escravas de Deus a serviço da sua vontade, que é nos transformar em imagem de Cristo. E a pergunta que nos resta, então, é como? Se eu sou escrava e eu quero fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja transformada à imagem do Filho dele, como? Como isso vai acontecer? Como eu posso servir e servir o meu mestre de maneira agradável e de maneira que atenda a essa agenda dele, atenda à vontade dele? E a autora do livro, Gloria Fruman, diz o seguinte, eu gostaria de ler essa citação do capítulo 1, diz assim: momentos dramáticos e com poder de transformar a vida se apresentam raramente durante a nossa existência. Por isso são dramáticos. Os demais dias são vividos de modo comum, ordinariamente e secular. Como eu posso dobrar as roupas e separar as brigas entre irmãos para a glória de Deus, quando estou tão propensa ao fracasso por causa do meu pecado? Como o Evangelho me torna uma mulher que limpa com paixão banheiros e narizes sujos? Como para o Senhor? Como o Evangelho me faz uma mulher que se preocupa em honrar a Deus na maneira como dobro as minhas roupas e sirvo o jantar? Como minha cidadania no céu, como diz ali em Filipenses 3:20, muda o modo como administro a minha casa e a minha vida? E ela continua dizendo, a oportunidade de crescimento em santidade se encontra bem debaixo do nosso nariz. Sentada na lava-louça morna, apodrecendo no cesto de roupas sujas, em sua mesa de jantar abarrotada e sobre o banco do carro, onde seu filho pode ter deixado alguma coisa suja ali.
Então, esses momentos, esses pequenos momentos do cotidiano são também onde ocorre e onde o Espírito Santo usa para o crescimento em santidade. Exatamente onde nós estamos hoje, nós podemos ter vislumbres da graça ao aprendermos passagens, como ali em Colossenses 3, de 1 a 3, que diz: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Poderosamente, Deus traz nosso ministério à existência e nossas obras realizadas pela fé. Assim sendo, aquela enésima fralda suja, aquela enésima louça que você lava, aquela enésima orientação que você dá, pode ser um meio e é um meio significativo do trabalho transformador de Deus em sua vida através do Espírito Santo. Como escravas de Cristo, cumprindo a sua agenda para a nossa vida, podemos confiar que Ele usará tudo para realizar o seu propósito em nós. Desse modo, a diferença entre o trabalho realizado por uma mulher cristã e uma mulher não cristã, mesmo que os aspectos ali do serviço sejam o mesmo, eu lavo louça, uma mulher talvez que não aceitou Cristo também lava, eu passo roupa, os ímpios também passam, eu faço compra, eles também compram. Então, a diferença entre o trabalho realizado por uma mulher cristã e talvez uma que não seja cristã, mesmo que os aspectos desse serviço sejam os mesmos, é que quando fazemos o que fazemos com o coração voltado à submissão e à vontade de Cristo e para a sua glória, Ele produz em nós, através do Espírito, a sua imagem. Quando nós fazemos tudo o que a gente faz em submissão a Deus e atentos ao trabalhar do Espírito Santo, Ele produz em nós, através de tudo o que nós fazemos, a sua imagem. Dessa forma, nós não lavamos a louça, ou limpamos a casa, ou trabalhamos, ou estudamos, ou casamos, ou namoramos, ou comemos, ou bebemos para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, mas para em tudo nós sermos moldadas e trabalhadas à imagem de Cristo. Assim, quando você abre mão do seu direito e coloca do seu marido, dos seus amigos, do seu filho no lugar, você está se parecendo com Cristo. Quando você serve a sua casa, os seus filhos, os seus amigos, mesmo estando cansada ou estando contrariada, você está sendo transformada à imagem de Jesus. Quando você lava a roupa suja todas as semanas, pode aprender sobre a paciência que Cristo tem com os nossos erros que são decorrentes também. Quando você respira fundo e responde pela 20ª vez o porquê do seu filho, você pode aprender sobre benevolência, com que Jesus nos trata e se tornar grata por tudo que Jesus tem feito e pela paciência que Ele tem tido conosco. Assim, nosso cotidiano ele tem 100% de chance de ser milagroso, uma vez que tudo o que fazemos opera em nós os propósitos de Deus quando somos suas fiéis escravas. Tudo o que a gente faz tem o potencial de produzir em nós, através do Espírito Santo, a vontade de Deus, a imagem de Cristo, quando nós agimos e nos colocamos como suas fiéis escravas. O regozijo do Senhor, diz a autora, me fortalece e motiva a ceder o meu tempo a outros, ao lavar seus pratos enquanto anseio pela fé, ouvir o meu Salvador dizer, muito bem, escrava boa e fiel. Ao doar o meu tempo e energia com alegria e humildade para lavar a louça que meu marido deixou para trás, eu não perco nada e eu ganho tudo. Viver a realidade do Evangelho e a promessa futura de glória me motiva a amar os outros da forma como Jesus ama. Que grande maravilha saber que o Senhor usa todas as coisas, todas. Isso quer dizer que Ele vai usar o seu devocional, Ele vai usar a pregação de domingo, Ele vai usar o louvor, mas Ele vai usar a louça suja, Ele vai usar o relacionamento com o seu marido, Ele vai usar o seu ciclo de amizades, Ele vai usar o modo como você
cozinha, ele vai usar as coisas que você vê na internet, ele vai usar as coisas que você escreve, ele vai usar as coisas que você lê, ele vai usar o seu dia a dia para te transformar à imagem de Cristo. Por isso ele é Senhor do seu dia a dia. Ele é Senhor da sua vida. E como escrava dele, ele vai usar a sua vida para servir aos propósitos dele. E é um mestre tão bom e amoroso que o propósito dele é transformar você à imagem de Cristo. E eu quero concluir esse devocional hoje com as mesmas palavras que a autora usa para concluir o capítulo 1. Ela diz assim: você vê como a vida cotidiana apresenta oportunidades para crescermos em santidade? Deus pode usar os momentos comuns da nossa vida para glorificar a si mesmo, moldando-nos à imagem de seu Filho. Isso é precisamente o que ele pretende fazer. As tarefas do cotidiano não são apenas provações preocupantes em seu dia, normalmente monótono. São oportunidades para se ter vislumbres da graça de Deus. Nós vamos continuar na leitura desse livro aprendendo tantas coisas sobre como ser boas escravas de Cristo, como Deus usa o nosso cotidiano para mudar a nossa maneira de viver, nos moldar à imagem de Cristo. E eu creio que esse capítulo 1 é um bom alicerce para tudo aquilo que a gente vai estudar à frente com esse livro. Mas que a gente possa refletir e que a gente possa orar e que a gente possa pensar realmente como a gente tem vivido a nossa vida cristã, como nós temos vivido a nossa vida diante do mundo e diante de Deus como mulheres cristãs, não é? Deus quer usar todo o nosso cotidiano, quer usar toda a nossa vida para glorificar a Ele e para nos transformar à imagem de Cristo, mas a gente precisa estar atenta e a gente precisa estar vigilante e saber que Deus não é Deus apenas daqueles momentos que a gente acha que é sagrado. Deus não vai ser Deus apenas quando a gente está orando. Deus não vai ser Deus apenas quando a gente está lendo a palavra. Deus não é Senhor apenas quando a gente está num momento que a gente julga separado, sagrado. Não. Deus vai ao nosso encontro para cumprir os propósitos dele quando a gente está ali lavando a louça, quando a gente está ali fazendo as nossas atividades, quando a gente está ali no nosso trabalho. Deus está ali com o Espírito Santo produzindo em nós, se nós permitirmos e nós ficarmos atentas, ele está ali produzindo em nós o caráter de Cristo. Que nós possamos observar, que nós possamos deixar que o Espírito Santo nos capacite a viver dessa maneira. Eu quero orar com vocês, pedindo a Deus isso, que Deus nos ajude, Deus nos capacite como mulheres a viver para a sua glória. Senhor, nós somos gratas, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina e nós queremos, Senhor, ser mulheres do livro, Senhor, ser mulheres da palavra. Nós queremos estudar a tua palavra e entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver mediante a tua palavra, nos ajuda a viver em conformidade ao caráter de Cristo, Senhor. Nos encontra, Deus, todos os dias nos nossos afazeres, na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, e nos transforma, nos santifica e nos molda à tua vontade, Senhor. Nós somos escravas do Senhor, nos ajuda a ter essa mentalidade. Nós somos escravas do Senhor e nós queremos servir ao nosso Senhor. Nós queremos conhecer a tua vontade e servir ao Senhor de maneira apropriada. Nos ajuda, Pai, capacita cada uma das minhas irmãs e a mim mesmo para viver essa realidade. Senhor, nós precisamos viver essa realidade na nossa vida, no nosso lar. Nós precisamos viver e ter um coração, Senhor, que reflete Cristo e que entende que nós fomos compradas por um preço para sermos escravas de Jesus. Nos ajuda, Pai, e nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, irmãs? Nós vamos agora, eu vou encerrar, mas já vou deixar para vocês tarefinha da semana. Até a próxima quinta-feira, ler o capítulo 2, tá? Que a gente vai discutir na próxima quinta. Lá para segunda-feira, como eu fiz da outra vez, eu vou mandar para vocês o guia de estudo com aquelas perguntas para ajudar vocês a lerem o capítulo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja sendo abençoador para vocês como foi para mim. E a gente se vê aí
na próxima quinta-feira. Né? Algum dos comentários aqui, a Ana falou que o Senhor nos capacite a honrá-lo em nosso dia a dia. Eu não perco nada e ganho tudo, amém, é isso mesmo. E a gente vai continuando aí, estudando e aprendendo mais de Deus. Tá certo? Um grande abraço, muito bom estar com vocês e até a semana que vem. Um beijo.